Estávamos no centro da Colônia do Triunfo, onde se erga majestoso e soberano o edifício por nome Lápis de Luz, que se perde nos espaços. Subimos a uma plataforma à guisa de elevador que corria por fora do prédio e que nos levou até onde pretendíamos. Era a biblioteca de proporções descomunais que ocupava todo um pavimento. Música suave enchia o salão de serenidade espiritual. Movimentavam-se muitos espíritos que, pelo que notávamos, pesquisavam diversos assuntos de acordo com seu interesse. Tive a curiosidade de observar os nomes de muitos livros que foram escritos na Terra por grandes vultos da humanidade. Logo me interessei em saber por que eram transcritos livros do mundo material para o espiritual, se a Terra se encontra em nível bem mais inferior do que essa nossa região. Mas também pude notar muitos outros livros, ou a maior parte, que eram vindos do mundo espiritual elevado, obras-primas que tivemos a oportunidade de folhear alguns deles com maior respeito e admiração. Alguém ao meu lado lia com grande atenção de Shakespeare O Sonho de uma Noite de Verão, mas como também eu conhecia bem as suas obras, notei que nesse original havia algumas modificações. Olhei para o lado e o nosso guia veio ao meu socorro dizendo: Lancelin, muitas das obras escritas na Terra, mesmo que o autor não fale ou não perceba, são mediúnicas. Quanto melhor o aparelho, mais perfeita a escrita. Claro que todas elas têm cochilos, umas mais, outras menos. Esse aí é o original. Passei adiante. Outro espírito olhava com interesse um livro que trazia como autor o nome René Descartes. E o título era Meditações Metafísicas, onde ele deixava transparecer grandes conhecimentos espirituais, cujos segredos somente o futuro poderá desvendar. Também este com muitas modificações em relação ao que conheci na Terra. E assim vários outros, como Kant, Pitágoras, Platão. Fiquei em suspense e logo tive notícias sobre a realidade. Miramês abeirou-se de mim e disse com bom humor: Não te assustes, meu filho. Não é por essa causa que temos grande interesse em divulgar e aprimorar a mediunidade na Terra. Falei de novo. Não te assustes, meu filho. Não é por essa causa que temos grande interesse em divulgar e aprimorar a mediunidade na Terra. Ela existe e é exercitada em toda parte, e não apenas nos arraiais do espiritismo. Ela surge na ciência, na filosofia e em todas as religiões. Não fora ela e nada passaria do mundo espiritual para o material com mais acerto, porque a matéria o impede. Além disso, os que reencarnam já vestem a carne com inúmeros problemas que interrompem e distorcem os assuntos mais elevados. Somente a mediunidade ajuda o progresso em todos os sentidos. Os espíritos interferem na vida humana muito mais do que os homens espiritualistas pensam. E ai destes se não fosse isso. Elisa, Diga. Essa parte é muito importante, né, que a gente tenha isso em mente, né, porque muitas vezes você faz uma coisa, né, ou alguma coisa surge, um livro, um filme, né, aí você pergunta, quem fez? Ah, foi você que fez isso? Foi você que escreveu aquilo? E quem já me perguntou, né, se aqueles textos, é você que escreve, né, já expliquei. Na verdade, tudo que a gente faz não pode se dizer que tenha propriamente uma autoria única, seja para o bem, para o mal, uma coisa boa, uma coisa ruim. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa acaba sendo uma compilação quase que do universo ao nosso redor. Porque, como ele diz aqui, né, isso é uma questão até do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos influenciam na tua vida muito mais do que você possa imaginar. Né? Imagina a gente caminhando com milhões de pessoas ao nosso redor,
Não precisa nem tanto, não. Bota 10 pessoas, cada uma te dando uma ideia o tempo inteiro. E junto com isso, você tem os teus pensamentos, você tem as coisas que você tá vendo, está percebendo. Então, tudo que a gente cria, na verdade, é um grande compilado do universo. É o que a gente pensa, é o que a gente é intuído, é o que a gente lê, é o que a gente vê, é o que alguém conta para a gente. E vai nessa misturada. Então, quando ele fala que a importância da mediunidade, que todos nós temos em algum nível, não existe ninguém encarnado que não tenha mediunidade, seja ela super ostensiva ou não, é justamente na manutenção e no equilíbrio desse intercâmbio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Tudo que a gente faz é influenciado. E tudo acaba sendo uma mistura do que a gente pensa e do que a gente é envolvido a pensar, né? Levado a pensar. Em tudo na vida existe o intercâmbio para que a vida flua em toda a criação de Deus. Até na conversação de duas pessoas, em qualquer faixa de existência, poder-se anotar a intervenção espiritual. De acordo com o clima das ideias, observamos a verdade da sintonia, atraímos o que pensamos e sentimos. Daqui a uns 1000 anos, a mediunidade na Terra será o dom mais respeitado e bem cuidado, porque por ele vem o comando do mundo espiritual superior. Compreendi o porquê de muitas coisas na Terra, até as próprias contradições. Mas ainda restavam algumas dúvidas na minha mente e pude levá-las a Miramês na seguinte exposição de ideias. Então, os médiuns conscientes nesse exercício, como no caso dos médiuns espíritas, filtram as mensagens perfeitamente puras do nosso mundo para o físico. Concordo que no caso dos escritores comuns exista alguma intervenção, por não terem esse dom desenvolvido. Contudo, e no caso primeiro dos espíritas? Miramês, com gentileza, respondeu em meigo tom de voz. Lancelin, vais ter essa experiência no comando mediúnico e vais encontrar as dificuldades inerentes ao ser humano. São dois mundos diferentes, que se entrosará por sintonia, mas não tanto quanto desejamos. É bom que saibas que no nosso próprio intercâmbio, daqui com o mais além, há interferência nossa. E as deficiências dos médiuns que residem no nosso plano interrompem muitas verdades que temos ânsias de conhecer. Quanto mais daqui para os encarnados, quando os problemas são bem maiores e as dificuldades inúmeras. Não existe na Terra mensagem alguma que retrate a verdade pura, por não existir pureza no mundo das formas. As deficiências humanas atraem, por lei, um tanto da verdade que os encarnados podem suportar. A doutrina espírita não deixa de ser uma bênção maior, por facilitar a passagem da verdade mais acentuada, de maneira que cada um absorva nas páginas de acordo com a sua evolução. Cada vez eu me sentia menor diante de tanta grandeza espiritual e da ciência da comunicação. Fiquei pensativo e levei outra pergunta dentro do clima do aprendizado. E no caso das aparições de espíritos de alta estirpe, que fazem conferências em nossa colônia? Eles são influenciados pelo meio e por aqueles que lhes servem de instrumentos, se assim for o caso? Miramês assumiu uma postura respeitosa e falou com dignidade. Lancelin, eles realmente recebem o impacto do magnetismo ambiente, mas já conhecem de antemão as condições espirituais da coletividade e dominam tudo e todos pela energia flutuante que os circundam. Eles falam porque sabem e sentem as nossas necessidades, não porque escutam as nossas rogativas. Essas almas que já conquistaram a paz de consciência e a tranquilidade imperturbável
têm os sentidos apurados e sabem selecionar o que devem e podem falar, na escala em que nos encontramos. E acontece um fenômeno dos mais importantes. Cada um de nós registra e compreende somente o que nos convém registrar e compreender, na faixa em que vivemos na escala evolutiva. Eles são conscientes disso. Esse é, pois, um dom, por excelência, divino, inerente aos seus espíritos livres das influências externas, porque já venceram a barreira das trevas e podem ouvir o Cristo interno na luz do coração e nas experiências do aprendizado acumulado. Aqui tem um outro ponto que vale a pena ser bem ressaltado, né? Quando ele diz, cada um entende da sua maneira. É por isso que aqui mesmo na reunião, sobre o mesmo assunto, existem as opiniões diferentes. Porque cada um entende o que consegue entender. E a discordância que é aqui não é uma discordância de fato. É porque tudo tem vários aspectos, né? A gente brinca que sempre qualquer coisa mais simples do universo, se for uma moeda, tem sempre dois lados. Mas, na verdade, tem múltiplos lados. É uma coisa extremamente multifacetada, qualquer situação. Porque eu entendo de uma forma, porque não tenho capacidade de entender de outra. E assim acontece com todo mundo. E aí vem a diversidade de opiniões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando for defender essa ou aquela forma de agir ou de pensar, porque isso está dentro do nosso entendimento. E ele frisa muito isso aqui. Cada um só entende ou só percebe o que tem capacidade para isso. E o que a gente percebe aqui é um nada perto do que está ao nosso redor. E aí ele vai... Aqui eu já vi, de cara eu bati aqui, já vi que tem uma humildade escrita aqui no meio do texto. É isso a coisa que a gente tem que desenvolver. A humildade de reconhecer o quanto precisamos ainda ouvir para aprender. Não necessariamente falar. Tive uma sensação de pequenez e me senti um nada. Pensei no silêncio da meditação. Meu Deus, se é assim, o que posso fazer na minha ignorância em favor dos outros? Nada, nada. Miramês respondeu ao pensamento. Podes fazer muito, desde quando os teus trabalhos respeitem os direitos traçados pela vida em favor das vidas. E lembra-te de que a humildade no aprender amplia as condições do aprendizado, abrindo condições no próprio mundo interno para que despertem outras virtudes imprescindíveis à sabedoria universal. Notei e senti o quanto tenho de reformar as minhas emoções, modificá-las para que circulem nas avenidas de minha vida as leis espirituais e naturais criadas por Deus. Passei mais adiante e vi um companheiro folheando algumas coisas com interesse. Ele, olhando para mim, sorriu e apanhei no ar que o sorriso correspondia a um cumprimento. Como a natureza de conviver com facilidade, abeirei-me dele, recebendo as boas-vindas. Ficamos à vontade. Como na terra, quando fazemos amizade, cada um quer saber algo da história do outro. E no meu caso, muito me agrada o passado dos outros. E gosto, vendo nisso algum benefício para alguém, de falar do meu. Assentamo-nos comodamente em uma ampla sala de estudos, onde havia algumas pessoas pesquisando, talvez como nós. Falei-lhe ao coração. Espero que sejamos bons companheiros. Fui vendo e brotou em mim simpatia pelo teu modo de ser. Confesso que da minha parte já somos bons amigos. Ele emudeceu, era emotivo e também gostou de mim. Falou-me com atenção. Qual é o teu nome? Repliquei. Lancelã, às tuas ordens.
Ele sorriu e argumentou. Boas vibrações tens pelo nome. Gostei. Sorrimos junto. Perguntei por minha vez. Teu nome? E ele foi dizendo com desembaraço. Aristóteles, nome que herdei pela paixão do meu pai por esse grande filósofo, do qual sou também admirador incondicional. Aliás, esta obra que estou pesquisando foi escrita por ele. Alimento gratidão por essa figura que viveu, como deve saber, mais de 300 anos antes de Cristo. Na minha predileção também está Manuel Kant, filósofo alemão, que de época mais recente, mas que em cujas obras também fluem grandes verdades espirituais. Está programada para mim, e eu aceitei com muito entusiasmo, nova reencarnação, e desta vez na perigosa profissão do direito. Para tanto, temos de nos preparar desde aqui, e principalmente aqui sobre o direito. E para que possamos ter uma noção do assunto com mais profundidade, é razoável que estudemos as bases da filosofia. Temos que buscá-las nesses grandes homens que serviram de médiuns para tais primores, que refletem as leis naturais de Deus. Depois entramos nos grandes juristas, porque esse preparo ou antepreparo facilita-nos-á os estudos na terra e até mesmo o exercício da profissão. Virou-se para mim e indagou. Gostas de direito? Como já estávamos familiarizados, respondi bem-humorado. Aristóteles, meu amigo filósofo, eu gosto mesmo é das coisas certas. Ele riu muito e contou-me a sua vida. Contei-lhe a minha e nos separamos. Olhei por uma abertura e vi que os companheiros de trabalho me esperavam em uma praça, onde as flores embelezavam o ambiente. Desci apressado e ganhei a avenida que ajudava a embelezar o imponente edifício. Desculpei-me pela demora, mas Celes falou-me complacente. Não te preocupes com isso, Lancelin. Aproveitamos o tempo para conversar sobre muitos assuntos, principalmente sobre um que muito me alegra e interessa. É a tranquilidade imperturbável que tanto busco dentro e fora de mim, a qual ainda desconheço. Fiquei interessado pelo assunto, que também almejo com ansiedade. Notei, na praça onde estávamos, grupos de espíritos que nunca tínhamos visto por ali. Como nós, eles também se sentiam admirados com o visual da colônia. Supus com exatidão que eram todos de fora, que pertenciam a outras paragens, e logo perguntei ao padre Galeno, que estava próximo de mim. Padre Galeno, que vejo? Estes companheiros que me parecem estranhos, de onde são eles? Padre Galeno, em bom tom, respondeu. Na Terra não se organizam excursões turísticas ou para participação em congressos, visando ao aprimoramento em certas áreas ou para confraternizações de classes profissionais? Aqui é o mesmo. Aliás, lá é cópia daqui. Dos outros planos da vida espiritual vêm grupos e mais grupos que pertencem a outras cidades do espírito, trocando experiências e computando dados sobre a vida. Isso é muito válido, meu irmão. A vida torna-se mais fácil pela ajuda de experiências trocadas nas bases da fraternidade pura. Fiquei satisfeito e senti o meu próprio caso. E como me valiam essas experiências? Andamos um pouco e alcançamos uma gigantesca plataforma de embarque e desembarque. Dos lados dela, salões de espera sobremodo encantadores, com muitas atrações mutáveis, de maneira a entreter os passageiros por alguns momentos. Quase sem percebermos, pousou uma enorme nave silenciosa, de onde desceu uma multidão de criaturas afogadas em seus deveres. Alcançamos uma escada que deslizava para dentro do aparelho e entramos. Fiquei pasmado pensando. Por que não vamos pelo processo que tanto usamos? A volitação. Traduzi o pensamento em pergunta, afogado pela curiosidade. Fernando respondeu com interesse.
Lancelin, esse aparelho é dos viajantes de outras plagas que o colocam à nossa disposição enquanto estiverem aqui em trabalhos de pesquisa. E nós devemos usá-los para mostrar o nosso interesse pelas coisas que os levam à busca do bem. De fato, isso é para nós outros desta colônia uma grande distração, como igualmente uma economia pessoal de energias espirituais. Sentamo-nos confortavelmente e passamos a ouvir música. Que perfeição esse aparelho! Dali poderíamos nos comunicar com o lugar que desejássemos, com todos os setores de comando de trabalho da colônia. Enquanto eu estava olhando tudo, passando em revista as coisas interessantes, alguém tocou em meus ombros e falou ao meu ouvido. Lancelin, os outros já desceram. Admirei-me. Já chegamos? Perguntei. E não tive daquela vez oportunidade de examinar o aparelho demoradamente, todos os seus detalhes, que são muitos. Descemos em outra plataforma e já dava para ver uma grande metrópole da Terra. Quando olhei novamente com gratidão para a nave que nos trouxe, ela já tinha desaparecido nas profundezas do infinito. Mesmo assim, lembrei-me de Deus e falei com o coração. Obrigado, Senhor. Descemos da plataforma espiritual usando os nossos recursos de volitação. E antes de pisarmos no solo humano, vimos um casarão cujo esplendor era fascinante. A casa tinha uma aura que a policromia conhecida no mundo não poderia colorir. Suas luzes se espargiam em todas as direções da grande cidade. Era uma organização espiritualista, onde se cultivava a meditação, onde se praticava a caridade, onde havia muitas palestras semanais para o público. A fraternidade era realmente o clima do prédio que se erguia à nossa frente e que falava de Deus pelos seus aspectos de serenidade. Multidão de criaturas entrando e saindo, livros de todos os tipos que expressam Jesus como Mestre e Senhor e mostrando a variedade de ângulos educativos da sua majestosa doutrina, revelações espirituais dando seguimento às obras do codificador, departamentos programando trabalhos para todos os componentes da instituição, conversações em grupo que me punham admirado. Nunca vira tais coisas na Terra. Fiquei impaciente e perguntei a Miramês. Será que eu poderia saber algo mais a respeito do que vejo? Muito raramente encontramos tantas luzes de entendimento juntas. Penso que mesmo no mundo espiritual isso não é comum. É aqui na Terra? Desceram todos os anjos dos planos da vida maior e pousaram neste quinhão de trabalho? Engasguei na expectativa e Miramês com prudência respondeu amável. Também acho uma maravilha. É realmente uma bênção de Deus e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, quando passo por aqui, meu filho, tenho ímpeto de ajoelhar-me diante desta casa e beijar o chão com humildade. Isso que vês, essas luzes e cores, formam o conjunto dos ideais em forma de claridades. São, de fato, anjos que se deslocam dos altiplanos da vida maior, que descem até a crosta, supervisionando a obra na terra e dispensando todos os cuidados à divulgação do Espiritismo, a fim de cumprir as profecias, de levar o Evangelho redivivo a todas as criaturas e a todos os países. A luta está travada entre a treva e a luz, e nós devemos dar graças a Deus de podermos participar deste movimento, onde se ergue a bandeira incrustada de estrelas, balouçando sobre os ventos da fraternidade cósmica, com o lema em saliência: Deus, Cristo e caridade. Eu sentia tal emoção ao ouvir aquilo da boca de Miramês que queria entrar logo no casarão e contemplar os dirigentes daquela respeitável instituição. Para não perder o fio da meada, na compreensão do assunto, pedi desculpas e falei animadamente.
Mas que belezas o que me dizes! Então os espíritos que dirigem essa casa de Deus devem fazer parte da corte dos anjos que dirigem a terra, não? Ele olhou-me com melancolia no semblante e falou com humildade. Meu filho, eles, os dirigentes dessa instituição que muito respeitamos, fazem parte da falange dos homens, com muitos defeitos a corrigir, como nós outros, mas de boa vontade, que costumam lutar até o fim diante de todas as dificuldades que sempre surgem, porém são conscientes do plano de Deus estabelecidos nesta casa. Parar por aqui. E isso fica um alerta para a gente, né? Mesmo nessa casa que impressionou o Lancelin, que até emocionava o Miramês, né? Ele deixa bem claro, né? São espíritos que ainda tem muito a fazer. Então, às vezes, a gente fica se cobrando, né? Como o próprio Lancelin falou um pouco acima no texto. Poxa, do jeito que eu sou, eu não posso fazer absolutamente nada, né? E às vezes a gente passa pela nossa cabeça, né? Pô, não dá para fazer nada, não tenho condição de fazer nada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não dá para eu fazer esse trabalho. É porque todos nós estamos numa caminhada, só que essa caminhada não para. Quando a gente acha que está parado, a gente está naquelas esteiras rolantes, continua levando a gente para frente, a gente nem percebe. Mas o importante é isso, saber que mesmo aqueles espíritos que a gente vê e acha que estão no outro patamar, eles também têm as suas dificuldades, têm as suas fraquezas e estão aprendendo junto com a gente. A gente pode até dizer, mas eles estão no outro nível. Talvez sim em algumas coisas, talvez não em outras. Então é muito importante a gente sempre, ao mesmo tempo que a gente tem essa humildade de compreender o quanto a gente tem que caminhar, reconhecer também o quanto a gente já caminhou. E ele diz ali no finalzinho do texto onde você parou, né? Eles têm consciência do que tem que fazer e fazem, não importa a dificuldade. Eles se propõem a fazer e vão ali, se mantendo firmes para tentar fazer. E é isso que a gente precisa fazer. É simples, não é simples? Não é o mérito da questão. Porque a gente precisa realmente, cada vez mais, ter consciência que temos muito a aprender, mas também termos a ciência de que já fizemos muito. E não desistir jamais dos nossos objetivos e de continuar caminhando em direção à luz mais brilhante.